Vivemos em um mundo onde o barulho nunca cessa. São vozes por todos os lados, opiniões, ruídos, distrações e informações que nos invadem sem cessar. Mas, já imaginou um tempo em que o próprio Deus decidiu se calar? Um tempo em que o céu não sussurrava mais, os profetas não se levantavam, e nenhuma nova palavra vinha da parte do Altíssimo? Um tempo em que o silêncio não era esquecimento, era propósito. É sobre esse tempo misterioso que eu quero te conduzir hoje, o dia em que Deus parou de falar. O silêncio antes da promessa. Ele foi o último dos profetas, a última voz humana usada para ecoar o divino antes que o céu se fechasse. Seu nome significava meu mensageiro, e ele cumpriu o seu chamado com ardor. Chamou o povo ao arrependimento, confrontou a corrupção dos sacerdotes, denunciou a apatia espiritual de uma geração que se acostumara com a rotina do sagrado, sem a presença do santo. Mas ao final de suas palavras, quando sua voz cessou, algo mais profundo aconteceu. O som da voz de Deus se apagou na história. E então, veio o silêncio. Foram quase 4 séculos de quietude celestial, 400 anos em que o céu pareceu fechado, 400 anos em que o povo orava sem resposta, buscava sem retorno, esperava sem ouvir. A chama das promessas ainda ardia nas Escrituras, mas o vento do Espírito parecia ter cessado. O eco das palavras de Malaquias sobre o retorno de Elias, sobre o mensageiro que viria antes do Senhor soava distante, como o som de um sino que se perde em um vale esquecido. E o povo vivia, esperando. Crianças cresceram ouvindo histórias antigas sobre Moisés, Elias, Isaías e Daniel, mas não viram novos milagres. Os avós contavam sobre o tempo em que Deus falava, e os netos perguntavam, por que ele não fala mais? Era um tempo de fé provada, de esperança silenciosa. As orações subiam, mas o céu permanecia imóvel. O templo estava de pé, os rituais continuavam, mas a presença parecia distante. O povo de Deus vivia entre o costume e a saudade. E nesse silêncio, o mundo se transformava. Reinos se erguiam e desmoronavam, povos se misturavam. O grego tornou-se a língua do mundo, Roma se tornava império, e Israel, pequeno e oprimido, seguia firme em sua fé, ainda que ferido na alma. Mas se o céu estava em silêncio, isso não significava que Deus estava inativo. Não, o silêncio de Deus nunca é vazio. O silêncio de Deus é o ventre onde ele prepara o nascimento de algo eterno. Enquanto o homem achava que Deus havia se calado, ele estava arquitetando o palco da redenção. Enquanto ninguém ouvia sua voz, ele movia impérios, conectava culturas, abria caminhos, construía estradas, ensinava línguas, tudo para que, quando a palavra finalmente se manifestasse, ela pudesse ser ouvida nos 4 cantos da terra. O silêncio não era ausência, era preparação. O céu não estava calado, estava respirando fundo antes de falar a frase mais poderosa da eternidade. E então, dentro desse longo silêncio, haviam corações que continuavam fiéis. Pessoas simples, invisíveis, mas que ainda criam. Homens e mulheres que mesmo sem ouvir, ainda esperavam. Entre eles, Zacarias e Isabel, um casal justo, temente a Deus, mas marcado pela espera. Eles oravam há anos por um filho, e o tempo parecia zombar de sua fé. Eram idosos, cansados, e ainda assim, não desistiram. Serviam no templo, obedeciam à lei, mantinham viva a chama da devoção, mesmo sem ouvir a voz de Deus. Até que um dia, no meio da rotina comum do templo, enquanto Zacarias oferecia incenso, o impossível aconteceu. Depois de quase 400 anos de silêncio, o céu falou, um anjo apareceu, e sua voz cortou os séculos de quietude. Zacarias, a tua oração foi ouvida. O som dessas palavras deve ter feito o coração dele estremecer. O silêncio foi quebrado, não com trovões, mas com um sussurro de esperança. A promessa estava viva, o mensageiro estava a caminho. João, o filho de Zacarias e Isabel, seria a ponte entre o silêncio e a voz. Ele viria no espírito de Elias, como Malaquias havia dito, para preparar o caminho do Senhor. João Batista nasceu como o grito de um Deus que aguardou o tempo perfeito para falar. Ele foi o trovão depois da calmaria, a trombeta após o silêncio. Sua voz ecoava no deserto, lugar do vazio e da solidão, dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Era o início de uma nova era. O silêncio do céu dava lugar à palavra encarnada.
E quando Jesus foi batizado no Jordão, o céu, aquele céu que ficou calado por séculos, se abriu, e a voz do Pai ecoou sobre as águas: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O silêncio terminou. O Verbo se fez carne. Deus falou, não mais por profetas, mas por seu próprio Filho. Mas essa história não é apenas sobre Israel, é sobre mim e você. É sobre cada momento em que olhamos para o alto e não ouvimos nada. Cada vez que oramos e o céu parece de bronze. Cada noite em que pedimos um sinal e só recebemos o som do vento. Todos nós já passamos ou passaremos por esse tipo de silêncio. E é nesse lugar que aprendemos o que o povo de Deus aprendeu. O silêncio de Deus não é o fim, é o intervalo antes do milagre. Quando Deus se cala, Ele não está distante. Ele está trabalhando nos bastidores. Quando Ele parece ausente, está escrevendo o próximo capítulo da sua história. O silêncio de Deus é o tempo da gestação divina, o tempo em que Ele prepara o que ainda não pode ser revelado. É o tempo em que Ele molda corações, amadurece fé, testa fidelidades. É o tempo em que o barulho humano precisa cessar para que a voz do Espírito seja ouvida no fundo da alma. Talvez você esteja vivendo seu próprio silêncio de Deus. Orações sem resposta, portas fechadas, céu nublado, sonhos que parecem esquecidos. Talvez você pense que Deus te abandonou, mas o mesmo Deus que ficou calado por 400 anos é o Deus que quebrou o silêncio no momento certo. Ele não chega antes, mas nunca se atrasa. Ele é o Senhor da plenitude do tempo. Quando tudo parece imóvel, Ele está preparando o movimento. Quando nada acontece, Ele está alinhando tudo. Quando o céu está em silêncio, é porque a promessa está amadurecendo. O problema é que confundimos silêncio com rejeição. Achamos que Deus se calou porque não se importa. Mas, às vezes, Ele se cala justamente porque está nos ensinando a confiar, não no que ouvimos, mas no que cremos. O silêncio é o teste da fé. É no deserto da ausência que aprendemos a caminhar pela presença invisível. É quando Deus se cala que descobrimos se nossa fé depende da voz ou do caráter dele. E o caráter dele nunca muda. Zacarias e Isabel aprenderam isso. Eles envelheceram no silêncio, mas mantiveram o altar aceso. E porque não desistiram, foram os primeiros a ouvir a nova voz do céu. O mesmo acontecerá com quem não desiste. O silêncio pode durar uma estação, mas a voz virá. Pode demorar, mas virá. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para mudar de ideia. Ele cumpre cada promessa, mesmo quando o relógio parece parado. O silêncio de Deus é como a noite antes da aurora. O céu escurece, o vento esfria, a solidão cresce. Mas é nesse exato momento que o sol está prestes a nascer. O silêncio é o prelúdio da glória. É o intervalo entre o ainda não e o finalmente. E quando o sol surge, tudo faz sentido. Cada lágrima, cada dúvida, cada oração que parecia perdida, tudo se encaixa. Porque Deus não desperdiça silêncios. Ele os transforma em canções. Entre Malaquias e João Batista, Deus preparou o mundo para a chegada de Jesus. E hoje, entre a ascensão de Jesus e a sua volta, vivemos um novo silêncio. Já se passaram mais de 2000 anos desde que o céu foi aberto e o Filho subiu. E de novo, parece que o céu está quieto. O mundo vive em caos. As vozes são muitas, mas a voz do céu parece distante. Os fiéis perguntam: até quando, Senhor? E a resposta é a mesma: espere. Porque o silêncio antes da segunda vinda é tão sagrado quanto o silêncio antes da primeira. Deus está preparando o palco da eternidade. Um dia, o céu se rasgará novamente. As trombetas soarão, e aquele que rompeu o primeiro silêncio romperá o último. A voz que ecoou no Jordão voltará a ecoar sobre o mundo. E então, o silêncio cessará para sempre. A promessa se cumprirá. A eternidade falará sem cessar. E toda lágrima será enxugada, mesmo quando não há voz, a presença. Deus não te esqueceu, Ele só está preparando a resposta no tempo perfeito. E quando esse tempo chegar, o que hoje é silêncio se tornará canção. O que hoje é dor se tornará testemunho. Ele apenas respira fundo antes de falar algo eterno. E um dia, no tempo certo, a promessa virá e o silêncio se transformará em glória.